Vamos agora ver este exercício 4.5, um bocado na continuação do que tínhamos visto antes, e portanto é o exercício típico em que se faz sobreposição matricial no QGIS com esta máquina de calcular para imagens, não é? Portanto, qual é que é o objetivo do exercício? Vocês têm aqui o Sol em 90 e em 02, em 2002 e há um código, não é, para cada tipo de uso do solo. O valor corresponde à floresta, é o valor 3. Portanto, no fundo está-se a tentar a partir daqui a determinar em que locais é que nunca houve floresta, em que locais em que houve um acréscimo, não havia floresta, passou a haver, vice-versa, ou em que houve sempre floresta. E vamos calcular as áreas correspondentes a cada um deles. Tá bem? Portanto, reparem, está aqui aquilo que se pretende, não é? Criar um novo conjunto de dados raster, matricial, em que tem valor 1 quando há floresta, sempre, 2 se houve floresta em 90, mas não em 2002, 3 se não há em 90, mas há em 2002, e 4 se nunca há. Não é? Portanto, como é que vamos fazer isso? Vamos usar a mesma ideia que tínhamos explorado antes, não é? Que é esta expressão aritmética que permite então associar o valor 1, 2, 3 ou 4 a cada uma destas condições. A primeira condição está a dizer que o uso é 3, ou seja, é floresta, em 90, e também é 3 em 2002. E depois temos os 4 casos possíveis, não é? Era floresta, deixou de ser, não era floresta, passou a ser, e nunca foi floresta naquele local. Tá bem? Que vai corresponder aqui ao caso 4. Pronto, então é simplesmente aplicar esta expressão no raster calculator, que vai ser, portanto, uma sobreposição matricial do conjunto de dados uso 90 e uso 02. Portanto, raster calculator, e portanto aqui vocês podiam então escrever a expressão como tinha mostrado, diretamente aqui no raster calculator, criando aqui 1 vezes, depois clicam 2 vezes aqui em uso 90 para aparecer isto, depois igual, pode ser aqui ou pode ser no teclado, igual a 3, depois o AND, não é? Que é o operador lógico, clicam aqui e por aí fora para escrever a expressão. Portanto, se for o primeiro em que os dois são iguais, vou só mostrar 1 vezes, clicam 2 vezes neste igual a 3, depois AND, clicam neste igual a 3, 3 porque floresta é coisa, e depois mais, e passam para a linha seguinte, e até podem com copy paste depois ajustar e fazer acabei aqui de fazer tudo, não é? O último caso é quando ambos são diferentes, o diferente está ali, não é? Ponto de exclamação igual, e aqui também diferente. Os casos intermédios, desculpem, perdi aqui o meu, mas vamos ver no enunciado, só para não enganar, e portanto é 2 em 90, mas não é em 2002, portanto se é 3 em 90 e não aqui, e o outro vai ser ao contrário, não 3, desculpem, diferente 3 e depois isto. Ok, só falta aqui então, vamos criar aqui um conjunto de dados, vai ser o resultado. Vamos chamar, por exemplo, var floresta, variação floresta, e fazer então salvar este resultado.
Bom, a variação de floresta, então, é este conjunto de dados, não é? Em que aqui o 1, o 4, aliás, representa os locais em que nunca houve floresta, nem em 90, nem em 2002, e tem aqui depois os outros casos, não é? O 1 é quando há floresta nos dois anos. Bom, o que nos pedem depois a seguir é para calcular a área de floresta, não é? A área de cada um desses casos, não é? Corresponde ao 1 até ao 4. O que é que se pode fazer? Como está aqui sugerido, pode-se converter o raster para vetorial e depois fazer o cálculo da área no vetorial. Aqui, vamos então aqui fazer uma conversão de raster para vetor. Entra o var floresta. Isto, o dn, vai ser o nome do atributo que vai guardar. Este dn é de número digital, que vai guardar aqui o valor de 1 até 4. E depois, então, podemos escolher aqui qual é o dados out. Vamos chamar, por exemplo, var floresta polígonos. Para distinguir do outro. Sim. E vamos calcular. Portanto, isto vai-me dar um conjunto de dados vetorial de polígonos. Cada polígono vai corresponder aqui a uma destas zonas, não é? Em que os pixels têm todos o mesmo valor. Vamos ver depois que isto de facto permite-nos calcular as áreas. Pode ocorrer uma complicação, é que estes conjuntos de dados criados desta maneira a partir do raster podem ter problemas de validade e, portanto, embora possamos calcular as áreas, pode ser, se houver features inválidas, depois temos dificuldade em fazer outro tipo de análises espaciais sobre esses dados. E pronto, a questão da validade é difícil de resolver, porque isso obriga-vos a perceber onde é que estão os erros. Isso faz-se aqui no menu Vector, Geometric Tools e Check Validity. E depois tem manualmente de editar e de corrigir esse problema. Tá bem, não fazia sentido isto demorar tanto, mas foi mesmo assim. E portanto vocês têm aqui o resultado em que se eu aqui selecionar Features, portanto eu tenho aqui zonas em que, pronto, depois há aqui zonas mais pequenas. Estão a ver que isto resultou de converter os pixels em polígonos. Ainda tem aqui estas fronteiras em que se vê bem, não é? Que isto foi originado por pixels. Para concluir, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar na tabela de atributos e agora vamos então fazer como é que podemos calcular. Por exemplo, se quisessem a área de cada polígono, faziam simplesmente a área. Tá bem? E com isso iam criar aqui está bem? Sim, está aqui. Então, há aqui muitos que têm o mesmo tamanho porque são um número de pixels fixo, mas o que nós queremos é saber qual é que é a área correspondente a cada valor do dn. E portanto, vou pôr aqui um novo área classe para os 4 casos. E o que é que vamos pôr? Vamos pôr aqui, vamos usar a função sum da área, mas agora vamos utilizar este group by. Vocês podem ver um exemplo se procurarem aqui o sum, como é que isto funciona. Group by, e então escrevemos assim, vamos ponto a 2 pontos igual e depois seguido do atributo que nos interessa, que é aquele que define as 4 possibilidades, que é o agrupamento dn. Tá bem? Se vocês fizerem isto, ele vai agora para cada
valor de DN, ele vai dar a soma respectiva. Portanto, para 3 é este valor, para 2 é este valor, etc. Portanto, isto dá-nos a área metros quadrados correspondentes a cada uma daquelas combinações. Vou fechar a edição. Se mais facilmente quiserem ver os vários valores que isto pode tomar, tem aqui uma função que é o list unique values. Podem pôr esta. Podem indicar os que querem o valor do DN e da área da classe. Não é? E vamos simplesmente correr, ele vai criar uma tabela temporária que aparece aqui. E vamos ver então que valores é que toma. E portanto diz aqui para cada uma das classes que nós consideramos a área correspondente. Então vê que a área maior é a área do caso em que não há floresta em 90 nem em 2002. Tá bem? E assim se resolve o problema. Só aquilo que eu estava a dizer há pouco. Se vocês forem verificar aqui a validade das features que foram criadas quando transformaram o raster em polígonos, podem simplesmente fazer isto. Ele vai dar ali um conjunto de resultados, não é? Diz quais são as válidas, quais são as inválidas. Tudo isto é inválido, embora não sejam muitas features. Mas talvez mais interessante, ele indica com aqui estes pontos onde é que os problemas ocorrem. Às vezes não é muito fácil ver. Portanto, aqui tenho que fazer aqui um bocadinho maior. A cor também não é boa. Vou aqui um vermelho. E portanto agora vemos que há aqui 3 casos que levam e que poderiam ser corrigidos manualmente. São só 3, não é uma situação muito difícil. Estão a ver que neste caso a Frontera faz um loop e portanto para evitar isso era preciso tirar, por exemplo, aqui estes vértices ou então alterar um bocado a posição aqui deste ponto. Portanto, neste caso até é possível resolver, mas é trabalhoso.